Ano 223. A humanidade, outrora imersa em suas próprias contendas terrenas, agora olhava para as estrelas com um misto de admiração e crescente apreensão. Os telescópios avançados, frutos de décadas de inovação, haviam se tornado os olhos vigilantes da Terra, perscrutando os cantos mais distantes do cosmos. Foi assim que, através das lentes do Observatório Orbital Kepler-19, uma imagem gelada e inconfundível se materializou nos monitores, vinda da órbita de Próxima Centauri B, um mundo recém-descoberto e considerado potencialmente habitável. A princípio, o que foi visto parecia um fenômeno astronômico peculiar, uma anomalia na poeira estelar. Mas logo a verdade brutal se revelou. Não era uma nuvem cósmica, mas uma frota alienígena colossal, surgindo das profundezas do espaço. Seu design era de outro mundo, desafiando toda a compreensão humana de engenharia e estética. Naves vastas, com superfícies metálicas escuras que absorviam a luz estelar, linhas angulares e pontiagudas, e projeções que pareciam garras ou armas, formavam uma armada formidável. Elas se moviam com uma precisão assustadora, uma dança coreografada de destruição. O ataque foi cataclísmico. Próxima Centauri B, um planeta que a humanidade havia sonhado em colonizar, com sua atmosfera azul esverdeada e indícios de vida, foi impiedosamente bombardeado. Feixes de energia incandescentes rasgaram sua superfície. Explosões titânicas irromperam de seu solo, e nuvens de detritos incandescentes se espalharam pelo espaço. Tudo foi transmitido ao vivo para a Terra, um espetáculo de horror que paralisou bilhões de pessoas em todo o globo. As imagens mostravam a civilização do planeta, se é que existia, sendo aniquilada em questão de horas. Edifícios que se estendiam por quilômetros foram pulverizados, oceanos ferveram e continentes se despedaçaram. O planeta foi reduzido a ruínas fumegantes, uma cicatriz cósmica, um testemunho silencioso de uma tragédia inimaginável. A civilização que ali floresceu, talvez por milênios, foi perdida, varrida da existência por uma força implacável e incompreensível. O silêncio que se seguiu à devastação foi ainda mais aterrorizante do que o ataque em si, um vácuo de vida e esperança. A análise frenética dos dados coletados revelou uma verdade ainda mais alarmante. Os cientistas, com as mãos trêmulas e o coração apertado, processaram as trajetórias, as velocidades e as intenções da frota. Cada cálculo, cada simulação, apontava para a mesma conclusão horripilante. Após a aniquilação de Próxima Centauri B, a frota alienígena havia alterado seu curso. Não estavam em uma missão de exploração aleatória, mas em uma rota direta e inabalável. A Terra era o próximo alvo. Um calafrio percorreu a espinha da humanidade. O que antes era um conto de ficção científica, agora era uma realidade iminente. A distância entre Próxima Centauri e o Sistema Solar era vasta, mas a velocidade da frota alienígena era tal que lhes daria 20 anos até chegarem. 20 anos para se preparar, 20 anos para lutar, 20 anos para decidir se a humanidade sobreviveria ou seguiria o mesmo destino de Próxima Centauri B. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O terror daquele dia, transmitido em tempo real, gravou-se indelevelmente na psique coletiva da humanidade. A imagem de Próxima Centauri B, outrora um farol de esperança, transformado em uma cicatriz cósmica, foi um catalisador. O medo inicial, paralisante e avassalador, logo se transformou em uma determinação férrea. Pela primeira vez na história registrada, as divisões que fragmentavam a humanidade, as fronteiras, as ideologias, as crenças, desintegraram-se sob o peso de uma ameaça existencial comum. A rivalidade deu lugar à solidariedade, o egoísmo à colaboração. Uma união global, impensável até então, emergiu das cinzas do desespero.
O objetivo era claro, singular e inegociável: a sobrevivência da humanidade. Não mais a supremacia de uma nação sobre outra, mas a preservação da espécie contra um inimigo que não conhecia compaixão. Governos, outrora em conflito, sentaram-se à mesma mesa, suas diferenças menores ofuscadas pela sombra iminente de uma aniquilação intergaláctica. Os recursos do planeta, vastos e diversos, foram mobilizados em uma escala sem precedentes. Não havia tempo para burocracia ou discussões frívolas. Cada cientista, engenheiro, operário, militar e civil tinha um papel a desempenhar. A decisão foi unânime. A defesa da Terra não poderia ser travada na própria Terra. Seria um sacrifício muito grande. A Lua, o satélite natural que há séculos inspirara poetas e sonhadores, foi designada como a primeira e principal linha de defesa. Uma base lunar fortificada, um escudo contra a escuridão que se aproximava, começaria a ser construída. A ideia parecia tirada de um romance de ficção científica, mas a necessidade era a mais real e urgente que a humanidade já havia enfrentado. Milhões de mentes brilhantes e bilhões de braços fortes se uniram em um projeto que desafiava os limites da engenharia e da logística. Naves de carga, outrora usadas para turismo espacial ou pesquisa limitada, foram reequipadas para transportar trilhões de toneladas de materiais da Terra para a Lua. Robôs autônomos, desenvolvidos para mineração em asteroides, foram redirecionados para escavar túneis e cavernas profundas sob a superfície lunar. A base não seria apenas uma estação, mas uma cidade subterrânea, autossuficiente, com capacidade para abrigar milhões de defensores, laboratórios de pesquisa avançada e, crucialmente, plataformas de lançamento para uma frota de naves de combate que ainda não existia. Os primeiros anos foram os mais difíceis. A Lua, com sua atmosfera rarefeita e temperaturas extremas, era um ambiente hostil, mas a resiliência humana provou ser mais forte do que qualquer adversidade. Cada módulo pressurizado, cada painel solar instalado, cada canhão eletromagnético posicionado, representava um testemunho da determinação humana. A base lunar, batizada de Sentinela da Esperança, não era apenas uma estrutura de metal e rocha. Era a materialização da vontade de uma espécie de lutar por sua existência. Era o bastião contra a escuridão, a primeira e talvez única barreira entre a Terra e a aniquilação. 20 anos se passaram em um piscar de olhos, marcados por trabalho contínuo, inovações tecnológicas vertiginosas e uma sombra constante de temor. A humanidade avançou em campos como propulsão de naves, armamento de energia dirigida e inteligência artificial, tudo impulsionado pela urgência da ameaça alienígena. A Sentinela da Esperança cresceu, transformando-se em uma fortaleza impenetrável, repleta de defesas e uma frota de guerra oculta, pronta para o confronto. Porém, a cada ano que passava, a aproximação da frota alienígena era lembrada pelos telescópios que, implacavelmente, mostravam a diminuição da distância. O tempo estava se esgotando, e a preparação, por mais exaustiva que fosse, parecia nunca ser suficiente. A Terra, outrora um planeta dividido, agora olhava para a Lua, seu escudo com uma mistura de esperança e pavor, sabendo que o dia do juízo final estava cada vez mais perto. O ano de 2142 chegou, silencioso e pesado, carregado com a expectativa de um confronto inevitável. Os telescópios da Terra e da Lua, sentinelas incansáveis, esquadrinhavam o vazio cósmico, seus sensores calibrados para o menor indício de movimento. A Sentinela da Esperança, a base lunar fortificada, havia se tornado o coração pulsante da resistência humana, uma metrópole subterrânea de metal e determinação. Seus túneis ecoavam com a atividade constante de milhões, cada um desempenhando seu papel na preparação para a batalha derradeira. A tensão era palpável, um véu invisível cobrindo cada rosto, cada conversa. Então,
Um ano antes do previsto, os alarmes soaram. Não era a frota principal, mas uma vanguarda. Naves colossais, não tão numerosas quanto a armada que aniquilara a próxima Centauri B, mas ainda assim imponentes e ameaçadoras, emergiram do hiperespaço nas fronteiras do sistema solar. Eram os precursores, batedores da destruição, uma amostra do poder que a humanidade em breve enfrentaria. A notícia se espalhou como um incêndio, transformando a esperança em um pavor gelado. A humanidade, apesar de sua preparação militar, fez uma última tentativa de comunicação. Sondas automatizadas foram lançadas ao encontro das naves alienígenas, carregando mensagens de paz, dados sobre a cultura terrestre e um apelo à coexistência. Os cientistas haviam trabalhado incansavelmente para decifrar padrões de comunicação hipotéticos, mas tudo foi em vão. As sondas foram ignoradas, ou pior, desintegradas por feixes de energia que saíam dos cascos das naves alienígenas. O silêncio foi a única resposta. Um silêncio que falava volumes sobre a intenção implacável da frota alienígena. Eles não vieram para negociar, vieram para conquistar. A rejeição de qualquer forma de comunicação não deixou dúvidas. Os alienígenas não buscavam entendimento, apenas dominação. E, à medida que a vanguarda se aproximava, a intenção deles tornou-se ainda mais clara e aterrorizante. As naves, que antes pareciam meramente em trânsito, começaram a se posicionar em uma formação ominosa. Sensores avançados da Sentinela da Esperança detectaram um acúmulo massivo de energia em seus núcleos. Não era uma manobra defensiva, mas uma preparação para um ataque maciço. A Terra, visível da base lunar como uma esfera azul e branca, estava diretamente na linha de fogo. A humanidade assistiu, impotente, enquanto o inimigo se preparava para replicar a devastação testemunhada em próxima Centauri B. O objetivo não era apenas neutralizar a resistência, mas erradicar toda a vida, apagar a existência da humanidade de uma vez por todas. A base lunar, com sua frota oculta, era a única esperança. Os precursores alienígenas, com sua fria eficiência, estavam a ponto de desferir o primeiro golpe contra o berço da humanidade. A decisão de lutar na Lua, para proteger a Terra, parecia agora mais profética do que nunca. O primeiro confronto estava a meros momentos de se iniciar, e a sobrevivência da humanidade pendia por um fio tênue, suspenso entre a coragem e a extinção. A atmosfera na Sentinela da Esperança era densa, carregada de uma quietude tensa que antecede a tempestade. Cada membro da tripulação, cada soldado, cada cientista em seus postos, sabia que o destino de sua espécie estava em suas mãos. Não havia espaço para hesitação, apenas a fria e calculada determinação de se defender. Os monitores exibiam as leituras de energia crescendo nas naves alienígenas, uma contagem regressiva para o início da ofensiva que poderia selar o destino da Terra. A atmosfera na Sentinela da Esperança era densa, carregada de uma quietude tensa que antecede a tempestade. Cada membro da tripulação, cada soldado, cada cientista em seus postos, sabia que o destino de sua espécie estava em suas mãos. Não havia espaço para hesitação, apenas a fria e calculada determinação de se defender. Os monitores exibiam as leituras de energia crescendo nas naves alienígenas, uma contagem regressiva para o início da ofensiva que poderia selar o destino da Terra. Mas a humanidade não esperaria passivamente. A frota humana, cuidadosamente ocultada nas vastas cavernas e hangares subterrâneos da Lua, estava em alerta máximo, motores zumbindo suavemente, armas carregadas e travadas. A estratégia era clara: atacar primeiro, com uma força avassaladora e uma ordem impecável, antes que os precursores alienígenas pudessem disparar seu golpe devastador. A ordem de ataque foi dada, um comando lacônico que reverberou pelos intercomunicadores, mas que carregava o peso de 1000 anos de história. Centenas de naves de combate, caças ágeis e bombardeiros pesados emergiram em sincronia perfeita das profundezas da Sentinela da Esperança.
Rasgando o vácuo com seus propulsores a plasma, elas formaram uma cunha de aço e luz, um punho cerrado de esperança contra a escuridão iminente. A vanguarda alienígena, talvez surpresa pela audácia da resposta humana, reagiu tardiamente. Seus escudos de energia piscaram em azul intenso, enquanto as primeiras salvas de lasers e mísseis humanos rasgavam o espaço, atingindo os cascos dos invasores. A batalha que se seguiu foi um espetáculo de terror e glória, transmitido ao vivo para cada canto da Terra. Cidadãos de todas as nações, reunidos em praças públicas, lares e bunkers subterrâneos, assistiam com um medo paralisante e uma esperança quase insuportável. As telas mostravam pontos de luz e explosões, naves se chocando e feixes de energia cruzando o campo de batalha lunar. A humanidade que havia se unido para construir sua defesa agora se unia em uma prece silenciosa, torcendo por cada piloto, cada artilheiro, cada engenheiro que lutava nos céus noturnos da Lua. As naves humanas, embora menores e em menor número, compensavam com agilidade e táticas inovadoras. Elas dançavam entre os projéteis alienígenas, disparando rajadas precisas contra os pontos fracos identificados nos cascos dos precursores. Cada explosão de uma nave alienígena era recebida com um suspiro coletivo de alívio na Terra, cada perda humana, um lamento profundo. A estratégia de atacar os geradores de energia alienígenas provou ser eficaz. Lentamente, uma a uma, as naves da vanguarda começaram a perder sua aura ameaçadora, seus sistemas falhando, suas armas silenciando. O confronto durou horas que pareceram uma eternidade. O espaço ao redor da Lua transformou-se em um cemitério de metal retorcido e corpos estelares. Quando a última nave da vanguarda alienígena foi finalmente neutralizada, desintegrando-se em uma chuva de detritos incandescentes, um silêncio atordoado caiu sobre a Terra. Em seguida, um rugido, um grito primal de triunfo e alívio, irrompeu de bilhões de gargantas. A humanidade havia vencido. A primeira batalha estava ganha, mas a vitória veio com um custo terrível. As telas na Sentinela da Esperança mostravam a extensão das perdas. Centenas de naves humanas destruídas, milhares de vidas perdidas. Cada nome exibido, cada bandeira abaixada, era um lembrete doloroso do sacrifício. A vanguarda alienígena fora neutralizada, sim, mas a frota principal ainda estava a caminho. A humanidade havia provado sua capacidade de lutar, sua resiliência e sua coragem inabalável. Mas esta não era a guerra final, apenas o primeiro assalto. Os destroços flutuantes ao redor da Lua eram um monumento agridoce, um testemunho de uma vitória inicial que servia como um prelúdio para a verdadeira tempestade que se aproximava. A euforia da vitória era temperada pela sombria realidade de que o inimigo principal, ainda mais vasto e poderoso, se aproximava inexoravelmente. O triunfo, agridoce em sua essência, permeava a atmosfera da base lunar fortificada. A humanidade havia derrotado a vanguarda, os precursores, mas a sombra da frota principal ainda se estendia pelo vasto vazio do espaço. A vitória não era um fim, mas um breve interlúdio, um respiro antes da verdadeira tempestade. Contudo, esse respiro era um presente inestimável. Um ano precioso havia sido ganho. Um tempo para lamber as feridas, mas, mais importante, para aprender e se preparar para o confronto derradeiro. A euforia inicial pela vitória deu lugar a uma determinação sombria e focada. As equipes de resgate e recuperação, compostas por engenheiros e cientistas, vasculhavam os destroços flutuantes das naves alienígenas. Cada pedaço de metal retorcido, cada componente eletrônico enigmático, era uma mina de ouro de informações. A análise da tecnologia inimiga tornou-se a prioridade máxima. Os laboratórios da base lunar, antes focados na criação de defesas, agora se transformavam em centros de engenharia reversa, onde a inteligência coletiva da humanidade
se debruçava sobre os segredos dos invasores. Os dados coletados durante a batalha contra os precursores eram meticulosamente estudados. Os padrões de ataque, as capacidades defensivas, os sistemas de propulsão e armamento, tudo era dissecado com uma precisão cirúrgica. Os cientistas trabalhavam incansavelmente, dormindo apenas o necessário, movidos por uma mistura de curiosidade intelectual e a urgência da sobrevivência. Engenheiros se debruçavam sobre hologramas complexos, modelando e simulando cenários, buscando falhas, oportunidades e maneiras de superar a superioridade tecnológica aparente da frota alienígena. Em todos os cantos da base, o ritmo era incessante. Os soldados, embora exaustos pela batalha recente, treinavam com renovado vigor. A experiência do combate real havia forjado neles uma nova camada de resiliência e compreensão tática. Eles aprenderam a reconhecer os padrões de energia dos escudos alienígenas, a identificar os pontos fracos nas formações inimigas. A disciplina e a coordenação haviam sido aprimoradas, transformando-os em uma força de combate ainda mais coesa e letal. A fortificação da base lunar continuava em ritmo acelerado. Novas plataformas de armas eram instaladas. Os escudos de energia foram reforçados com base nos dados obtidos, e os hangares subterrâneos foram expandidos para abrigar uma frota cada vez maior e mais avançada. Os engenheiros, inspirados pelas descobertas nos destroços alienígenas, começaram a experimentar novos materiais e designs para as naves humanas. A cada dia, a sentinela da esperança se tornava uma fortaleza mais impenetrável, um símbolo inabalável da vontade humana de resistir. A produção de armas também recebeu um impulso sem precedentes. Novos tipos de projéteis, mísseis com ogivas adaptadas e canhões de energia aprimorados estavam sendo desenvolvidos. A humanidade não apenas buscava igualar o poder de fogo alienígena, mas superá-lo, usando o conhecimento recém-adquirido contra o próprio inimigo. Cada avanço, por menor que fosse, era celebrado como uma vitória, uma prova de que a humanidade não seria subjugada sem uma luta feroz e inteligente. A memória das perdas, das centenas de naves destruídas e das milhares de vidas perdidas na primeira batalha, servia como um lembrete constante do que estava em jogo. Não havia espaço para complacência. A frota principal se aproximava, e o tempo era o recurso mais precioso. Cada segundo era gasto na preparação, na otimização de cada sistema, na afiação de cada estratégia. A humanidade estava se transformando, evoluindo sob a pressão da aniquilação iminente, tornando-se mais forte, mais engenhosa e mais unida do que nunca. A vitória contra os precursores não foi o fim da guerra, mas o início de uma nova fase, onde a determinação humana seria testada ao limite. O futuro da espécie dependia de como eles usariam este último ano de preparação. O ano de 2142, agora em sua plenitude, carregava consigo não apenas a memória da vitória agridoce sobre a vanguarda, mas também o peso opressor da contagem regressiva. Cada dia que passava era um lembrete vívido da aproximação inevitável da frota principal, uma sombra colossal que se estendia pelo espaço. Essa pressão constante, no entanto, não esmagava a humanidade. Pelo contrário, forjava uma determinação ainda mais férrea. A coragem não era apenas uma emoção, mas uma estratégia, um motor que impulsionava cada engenheiro, cada cientista, cada soldado a ir além de seus próprios limites. Não havia espaço para a dúvida, apenas para a ação. O coração dessa nova fase de preparação pulsava nos laboratórios de engenharia reversa. Os destroços das naves alienígenas, antes apenas lixo espacial, tornaram-se o tesouro mais valioso da humanidade. Cada fragmento era submetido a uma bateria exaustiva de testes e análises. Sob microscópios de altíssima resolução e em câmaras de vácuo, cientistas desvendavam os segredos das ligas metálicas invisíveis, capazes de absorver e dissipar energia de maneiras nunca antes imaginadas. Essas ligas,
incrivelmente leves e resistentes, prometiam revolucionar a construção de naves e armaduras, oferecendo uma vantagem defensiva crucial. A verdadeira revolução, contudo, residia nas fontes de energia e nos sistemas de propulsão alienígenas. Os motores de dobra espacial, que permitiam às naves inimigas viajar a velocidades que desafiavam a compreensão humana, foram o foco de estudos intensivos. Os cientistas se maravilhavam com a eficiência e o poder dessas unidades, que utilizavam princípios físicos ainda desconhecidos pela Terra. Houve inúmeras tentativas e erros, explosões controladas e falhas espetaculares, mas a cada fracasso, uma nova peça do quebra-cabeça se encaixava. Fragmentos de dados capturados durante a batalha complementavam as análises físicas, revelando diagramas de circuitos e algoritmos complexos que governavam o funcionamento desses milagres tecnológicos. A engenharia reversa não era apenas sobre replicar, mas sobre adaptar e inovar. Os engenheiros humanos, com sua criatividade e capacidade de improvisação, começaram a desenvolver novas armas e defesas, inspiradas na tecnologia alienígena, mas projetadas para aprimorar as capacidades humanas. Canhões de partículas, que antes eram meros conceitos teóricos, agora estavam sendo construídos com base nos emissores de energia alienígenas. Escudos defletores, capazes de absorver e redirecionar ataques inimigos, foram desenvolvidos a partir do estudo das propriedades das ligas invisíveis. As naves humanas, antes limitadas pela tecnologia terrestre, passaram por uma transformação radical. Novos reatores, mais eficientes e potentes, foram instalados, aumentando a velocidade e a manobrabilidade. Os cascos foram reforçados com versões adaptadas das ligas alienígenas, tornando-os mais resistentes aos ataques energéticos. Os sistemas de mira e rastreamento foram aprimorados, utilizando os padrões de detecção inimigos para prever movimentos e encontrar pontos fracos com maior precisão. Na base lunar fortificada, a atmosfera era de febril atividade. Cada estação de trabalho, cada laboratório, cada hangar era um epicentro de inovação. Os avanços eram compartilhados em tempo real entre equipes globais, garantindo que o conhecimento se espalhasse rapidamente, maximizando o potencial de cada descoberta. A humanidade, que antes se sentia impotente diante da superioridade tecnológica alienígena, agora empunhava suas próprias armas forjadas a partir do inimigo. O ano de preparação aproximava-se do fim, e a frota principal, agora uma certeza amarga, estava à beira do sistema solar. Não havia mais tempo para hesitação. A humanidade havia se transformado. De uma espécie fragmentada e vulnerável, havia se tornado uma civilização unida, resiliente e incrivelmente engenhosa. A batalha contra a vanguarda fora apenas um aquecimento, uma prova de fogo que revelou a força interior da humanidade. Agora, armados com o conhecimento do inimigo e com o fruto de sua própria inteligência e determinação, eles estavam prontos para o confronto final. A sentinela da esperança, a base lunar fortificada, era mais do que uma fortaleza. Era o símbolo da inabalável vontade humana de sobreviver, de lutar por seu lugar entre as estrelas. O destino da Terra e de toda a humanidade seria decidido em breve, em uma luta que definiria o legado de uma espécie que se recusava a ser subjugada.